projeto Cavalo, ele surge durante a pesquisa O Homem que Dança, a presença do corpo masculino na dança contemporânea, e a partir dessa pesquisa a gente começou a montar esse projeto, né? E para que ele acontecesse, para que ele fosse realizado, a gente precisava ter um mínimo de condição, não só orçamentária, mas estrutural também, para que o projeto acontecesse da melhor forma possível. Então o projeto do Futuro, ele vem justamente para nos auxiliar a dar corpo, né, a dar forma ao cavalo. Cavalo hoje, o último trabalho da Qualquer Um dos Dois, ela sintetiza, né, a pesquisa da própria companhia, né, que eu acho que iniciou desde o primeiro trabalho lá, Vire ao Contrário, em 2007, quando iniciamos, né. Essa tomada de consciência da necessidade de desenvolver um trabalho com corpos masculinos. Então, desde o início, a gente vem nessa pesquisa buscando entender a contradição, né, entre um corpo que é dito forte, mas ao mesmo tempo esse corpo sente, esse corpo é sensível, esse corpo, né, pode promover outras formas de movimento que não seja o estereótipo, né, do homem grosseiro. O trabalho que a Qualquer Um dos Dois desenvolve aqui na cidade, ele tem uma relação de grupo muito importante, porque a gente sempre esteve junto desde a criação do grupo. Acho que foram saindo e entrando pessoas, mas a gente sempre teve essa relação de trabalhar em conjunto, né? Todos os projetos que a gente realiza, todos os projetos que a gente faz, é sempre pensado e voltado para o coletivo. E aí a gente vem trabalhando com ensaios regulares. A gente teve uma pausa agora por conta da pandemia, né? Mas a gente sempre vem trabalhando com ensaios de segunda, quarta e sexta, de 2 a 3 horas por dia, e trabalhando o corpo como o elemento principal da nossa função enquanto bailarino, né? Isso vem sendo construído em todos os trabalhos, né? Recentemente a gente teve a pesquisa O Homem que Dança, a presença do corpo masculino na dança contemporânea, que resultou nesse trabalho que é uma metáfora. O cavalo, para a gente, é uma metáfora das diversas possibilidades de masculinidades, ou seja, sair de um modelo único, né, hegemônico, e principalmente nós que somos artistas numa cidade sertaneja que tem uma cultura machista, né, desenvolvida ao longo de uma trajetória pelo patriarcado, enfim. Então acho que a pesquisa vem um pouco abrir essa perspectiva de olhar as diversas formas de ser homem nesse espaço, nesse território. O processo de pesquisa, ele é sempre muito surpreendente, porque a gente não tem uma noção de onde que a gente vai chegar, né? A gente começa o processo do cavalo com um pensamento do que ele pode ser, com um pensamento das relações que a gente vai estabelecer para uma construção, né? Mas a gente é sempre muito surpreendido pelas coisas a partir do momento que a gente começa a desenvolver as questões, né? Que a gente começa a estudar, né? Então a gente começou o processo de pesquisa com um pensamento sobre o cavalo, né? Sobre o que seria um cavalo e que relações ele teria com o homem, né? E a gente levanta algumas questões e começa a acreditar naquilo. E aí a gente começa a ser atravessado por leituras, por livros que a gente vai escolhendo para participar do processo, por textos específicos que falam sobre essas questões, né? E aí as surpresas começam a aparecer. Aquilo que a gente pensava que era uma coisa, na verdade, podia ser exatamente o oposto daquilo que a gente estava pensando. E aí quando chegam pessoas para interagir com a gente, né? Outros artistas que passaram pelo processo, principalmente uma pessoa que eu acho que mudou muito a nossa cabeça, né, de como pensar esse cavalo, foi a Renata Camargo, quando ela traz pra gente uma visão totalmente diferente, e isso muda muito o caminho que a gente estava entendendo, né? E eu acho que o nosso processo de pesquisa, ele passa muito por esse caminho, por esses atravessamentos e essas mudanças de pensamento e essas surpresas que vão aparecendo e transformando o processo. Quando o Cláudio Lacerda chega também com uma proposta de corpo diferente do que a gente trabalhava, ele muda o caminho que a gente está desenvolvendo. As composições coreográficas do cavalo, elas perpassaram assim por questões, alguns momentos íntimas, enquanto nossas buscas por nossas masculinidades. Nós também buscamos ir atrás de estereótipos de corpos de homens. Teve um momento que a gente estava pesquisando sobre corpos que ficavam embriagados, aí fomos ver corpos de reunião de homens em bares.
Tem a coisa de pensar o corpo do animal cavalo, e a gente faz esse entrecruzamento, tanto numa forma de ser homem, de ser corpo ser humano, e ser esse corpo animal também cavalo. Tivemos alguns ensaios abertos durante o processo de pesquisa. Levamos algumas experimentações para a cena, para ter um feedback do público, para saber como o trabalho está chegando e como o público nos dá esse retorno, para que a gente pudesse consolidar um bom trabalho e ter uma boa estreia. Tivemos um ensaio aberto que levamos para cima experimentações que estávamos todos formais, de roupa social, trazendo essa ideia do homem culto. E foi bacana experimentar o cinto, a gravata, a roupa social, a calça social em si também. Foi muito legal para mim. Todas as demonstrações que a gente fez, ensaios abertos, né, era sempre uma transformação. Cada experimento que a gente fazia, ele era exatamente diferente do outro, a partir de um pensamento que alguém trouxe, que alguém cruzou com a gente, né? Que no final todas as experimentações que a gente fez faz sentido, né? Só que em processo de pesquisa a gente também tem que fazer escolhas do que vai para a cena. Se a gente fosse colocar tudo no palco, como eu falei, porque tudo que a gente experimentou faz sentido ainda, a gente teria 2 horas de espetáculo. Mas é um processo de escolha mesmo do que é mais coerente para esse momento, de que caminho que a gente traça, de que dramaturgia a gente opta por fazer, né? Então eu acho que o processo criativo ele é muito um lugar de transformação de uma ideia. A troca com o público tem sido muito intensa e importante, visto que quando termina o espetáculo eles saem muito instigados nesse quesito das diversas masculinidades e tudo que engloba toda a toxicidade do masculina, a agressividade, a violência, e eu acho que a gente tem recebido um público muito questionador. E eu acho que isso é bom porque a gente começa a querer entrar mesmo a fundo e entender realmente como que funciona essa sociedade, como que a gente consegue quebrar algumas barreiras que a gente tem enquanto sociedade. É muito importante destacar que a importância, né, da descentralização do Fucultura. Nós estamos aqui no sertão de Pernambuco, num espaço, né, numa cidade que não tem políticas de apoio à cultura, então o Fucultura vem para suprir essa lacuna e fazer com que os artistas desse território continuem a fazer arte, que é o nosso ofício. Então o cavalo hoje a gente é uma tomada de consciência, sim, desse papel político da companhia na região, na cidade, porque ela há mais de uma década já vem possibilitando a gente ver alguns desdobramentos interessantes, que é a presença de vários bailarinos em grupos, ou seja, Petrolina acaba sendo destacado pela quantidade de homens que dançam, né?